Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naquele que não ama a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, você está aqui no lugar certo. Não muda o canal não, hein? Fica aqui comigo porque está começando o seu programa Está Escrito. Muito prazer, eu sou Robson Menezes e eu quero receber você da melhor forma possível, porque essa não é apenas a sala do programa, essa é a sala onde você vai encontrar esperança, vai encontrar paz e especialmente a bênção que só Jesus pode te oferecer. Você já faz parte aqui da nossa família, Está Escrito? Você segue a gente nas redes sociais? Olha, eu gosto, viu? Você pode pensar, eu gosto da rede social, mas eu ainda não conheço o Instagram do Está Escrito. Por que é que eu tenho que seguir o Instagram do Está Escrito? Deixa eu te explicar. Toda semana a gente se preocupa em fazer com que o Está Escrito seja uma experiência diária do seu relacionamento, da sua companhia com Deus. Então, olha, pega lá o seu telefone, entra lá no Instagram e procura Está Escrito NT. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, a gente tem um encontro ali ao vivo com conversas que são espirituais, conversas que acrescentem muito na sua vida, na sua jornada com Deus. E se você já faz parte aqui da nossa família Está Escrito do Instagram, você sabia que você pode evangelizar através das nossas redes sociais? Muita gente está procurando conteúdo bom. Então faz o seguinte, olha, recomende, compartilhe os nossos vídeos, as nossas postagens, levando esperança para as pessoas. Se você quer fazer com que alguém alcance também a mensagem através do Facebook, o nosso Facebook é Está Escrito Brasil. Aliás, um abraço aí para você que está acompanhando ao vivo aqui a transmissão do nosso programa Está Escrito, tá? Nós temos um canal no YouTube, olha só que interessante. No YouTube, o nosso canal Está Escrito NT também. Ali você tem todos os programas, aliás, são mais de 30 anos de história do programa Está Escrito e você pode entrar e compartilhar o nosso conteúdo. Então, faça o seguinte, eu espero que você seja a minha dupla missionária. Vamos levar mensagem para quem está precisando através das redes sociais. Tanta gente que entra aqui em contato e se você puder, se você quiser,
nós vamos levar essa mensagem de esperança da palavra de Deus a muitas pessoas, tá bem? Nós vamos para o intervalo rápido e na volta aqui eu tenho novidade para te dizer. Então fica comigo, é rapidinho, a gente vai, mas daqui a pouco o programa Está Escrito está de volta. Olha aí, voltamos, foi rapidinho, né? Quase nem deu para você ver, passou, mas eu estou de volta para te trazer boa notícia. E o que eu quero falar para você? Aqui na Novo Tempo nós temos muitos desafios, a gente tem sonho, eu quero compartilhar alguns aqui com você. Nós queremos imprimir, preparar e enviar 2 novos guias de estudo da Bíblia. Além desse sonho ousado, a gente também quer construir novos cenários. Dá uma olhadinha, eu vou trocar aqui a câmera, só para você ver um pouquinho mais a amplitude do cenário do Está Escrito. Esse cenário foi renovado esse ano, mas a gente quer construir novos cenários. Nós temos aqui 36 programas na grade em português da TV Novo Tempo e temos os nossos desafios e a gente precisa da sua ajuda também. E além dos nossos cenários que a gente gostaria de construir para produzir conteúdo para a web e para a TV, a gente também quer entrar em sinal aberto na cidade do Rio de Janeiro. São muitos desafios. E como é que você pode nos ajudar? Se você é Anjo da Esperança, você, todos os meses, ao fazer a sua doação, você nos dá condição de manter toda a estrutura de mais de 580 funcionários que nós temos aqui, envolvendo a TV, a rádio e a internet. Através desses meios de propagação, a mensagem tem alcançado milhares de pessoas. Nós recebemos aqui muitas mensagens de pessoas que foram impactadas. Eu tenho aqui um amigo que acabou de mandar mensagem para mim, meu amigo, doutor Carlos Mendes, que disse assim, estou acompanhando. E outras pessoas mais que são impactadas, que dizem, olha, o programa Está Escrito é uma bênção. Como é que você, que gosta do programa Está Escrito, que gosta da TV, pode ajudar nesse mês de agosto a Novo Tempo não parar, a continuar levando esperança? Assista essa reportagem que foi preparada especialmente para você entender como ajudar a Novo Tempo a não parar de levar esperança às pessoas. A missão que a Rede Novo Tempo de Comunicação escolheu para seguir é bem clara. Tudo o que fazemos aqui tem o objetivo de comunicar a esperança da volta de Jesus para mais pessoas. Quando as pessoas conhecem essa esperança, seja por meio da TV, rádio ou mesmo pela internet, o maior resultado é ver Deus agindo na transformação de vidas. Alcoólatras e dependentes de drogas são libertos dos vícios. Incertezas sobre a Bíblia são esclarecidas. Famílias são restauradas. E o melhor, Cristo passa a ser o centro da vida das pessoas que conhecem essa esperança. Por isso, a Novo Tempo não pode parar. Queremos ir ainda mais longe para comunicar que Jesus está voltando em breve. Nós temos muito claro em nossa mente qual é a razão da existência da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos aqui para cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele deixou com seus discípulos a chamada Comissão Evangélica, que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eu quero ler o verso 19 e a primeira parte do verso 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus disse que nós temos que ensinar a guardar todas as coisas. Que todas as coisas são estas? A palavra do Senhor. Faça parte da missão da Novo Tempo. Ajude outras pessoas a conhecerem a esperança de que Jesus está voltando. Ligue agora mesmo para o número 0 operadora 12 21 27 30 30 e inscreva-se no projeto Anjos da Esperança. Ao ligar para cá, você vai falar com um dos nossos atendentes. Ele ou ela vai te perguntar qual é a melhor forma para você doar recursos financeiros para Novo Tempo. É por meio da sua ajuda financeira que a Novo Tempo vai conseguir expandir seu sinal da TV para a cidade do Rio de Janeiro. Iremos produzir e imprimir 2 novos guias de estudo da Bíblia. E ainda iremos dar início às construções de um novo grande estúdio bem aqui.
Você deseja que mais pessoas tenham as vidas transformadas? Então faça parte da missão da Novo Tempo. Inscreva-se no projeto Anjos da Esperança. Ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou, se preferir, escreva a mensagem Quero Ser Anjo e envie para o WhatsApp 12 981 76 6630. Nós precisamos de você, porque a Novo Tempo não pode parar. Olha, em nome aqui do programa Está Escrito, também de todo o sistema Novo Tempo de Comunicação, eu quero dar um abraço muito especial para você, Anjo da Esperança. Tudo o que nós fazemos aqui tem a sua marca digital. As produções, os nossos grandes desafios. E é por isso que nesse mês de agosto nós estamos ousando sonhar mais e fazer mais. Nós precisamos da sua ajuda. Nosso muito obrigado. Eu queria te dizer que nesse momento Deus tem um recadinho para você. Você está meio preocupado com a situação em que o mundo se encontra? Você acha que as coisas estão meio bagunçadas, a gente está andando quase que desgovernadamente para o fim da história? Você acha que aparentemente as coisas estão perdendo o sentido? Você está zapeando aí e de repente caiu aqui na Novo Tempo, está querendo um milagre, está querendo paz para dentro do seu coração? Eu quero te dizer que Deus te colocou aqui, nesse exato momento, para você saber dessa bênção que eu quero compartilhar com você. Estou segurando aqui na minha mão esse guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. Você tem aqui algumas lições importantíssimas para explicar como é que nós podemos enxergar o contexto em que nós vivemos. Por exemplo, para as pessoas que estão assustadas, estão preocupadas com política, estão preocupadas com a religião, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Esse guia aqui vai trazer para você respostas dentro da Palavra de Deus. Se você quer saber, por exemplo, qual é o milagre que Deus quer realizar na minha vida hoje, você já parou para pensar nisso? O que Deus quer fazer na sua vida hoje, quer fazer agora? Aqui na lição número 4, você vai ter a resposta para essa e muitas outras perguntas. Então, para você receber agora esse guia de estudos, sem custo algum, com o patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança, é só você entrar em contato agora pelo WhatsApp 12 982 444449. Ó, faz uma foto, está aparecendo aqui embaixo, olha, 982 444449. Você pode dar ali você escreve assim, olha, eu quero o guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. Ele vai ajudar você a entender que momento da história nós estamos vivendo. Você já parou para pensar que existe tanta desigualdade, tanto preconceito, tanto julgamento no mundo que a gente vive? Será que dentro da igreja as coisas são diferentes? Será que a realidade que nós encontramos ligada à fé vai apresentar um resultado diferente de tanto sofrimento e angústia que as pessoas passam, sofrendo preconceito, sofrendo discriminação? Será que a fé é o antídoto para isso? Você quer saber mais sobre esse assunto? Então faz o seguinte, fica ligado comigo, daqui a pouquinho a gente volta com a Bíblia, a Palavra de Deus aberta, para estudar como é que os opostos se atraem. Será que eles se atraem mesmo? Nós vamos à Bíblia para entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, não saia daí, me acompanha, fica no intervalo, tem coisa boa no intervalo aí para você também. Daqui a pouquinho, o programa Está Escrito está de volta para a gente estudar sobre os opostos se atraem.
Você é diferente de mim, não percebe? Jamais seremos iguais. Você pensa diferente, não usa as mesmas roupas que eu, não tem o mesmo estilo e nem faz parte da minha cultura. Frequenta lugares diferentes. Não dá para conviver com alguém assim. Nossa relação é totalmente contrária. Somos opostos. Ei, não tenta disfarçar. Você com certeza também já pensou assim. Eu sei que pode ser inevitável olhar todas as pessoas e culturas e enxergar muito mais as diferenças do que o que há em comum. Sim, existem diferenças de costumes, crenças, elas são reais, mas não deveriam servir como ponto excludente nas relações humanas. Como que você enxerga o outro dita a maneira como irá se aproximar dele. Já ouviu o ditado, não julgue o livro pela capa? Pois é, ele não está se referindo a livros, mas a pessoas. Se o seu olhar a princípio é carregado de preconceitos, você jamais poderá conhecer o que há por trás da capa. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à sua imagem e semelhança. Com a entrada do pecado, essa imagem foi manchada. Mas ainda assim, o Pai do céu consegue enxergar a sua imagem nesses pobres seres humanos pecadores. Ainda existe a digital do Criador em cada criatura. O seu irmão, diferente de você, também tem o DNA do mesmo Pai. E é isso que deve nos motivar a compartilhar do Evangelho. Pode ser que ele não reconheça isso nele mesmo e o nosso dever é resgatar essa identidade neles. Como dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo também falar que odeia o seu próximo? Na mente de Deus isso é incompatível. O nosso ponto de aproximação com o outro, que culturalmente é socialmente diferente de mim, está em entendermos que todos nós somos filhos de um mesmo Deus. E contra esse fato, não existem argumentos. Hoje o tempo promete, hein? Fica aqui comigo, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai ter alguns segundinhos aí para pensar. Você é preconceituoso? Você conseguiria admitir isso? Que as diferenças raciais, culturais que existem entre você e as demais pessoas são empecilhos para que você se aproxime e se relacione com alguém diferente? Eu acho que a gente tem dificuldade em assumir, né? Não, eu sou preconceituoso, eu tenho dificuldade. Se alguém é diferente, se fala diferente, se essa pessoa se veste diferente, eu tenho dificuldade de aceitar. Mas vamos um pouquinho além. Qual que é o lugar onde as pessoas sofrem mais preconceito? Quando você olha assim a sociedade, será que é na escola, bullying, talvez alguém sofra todos os dias? Será que é na empresa, um chefe ou uma pessoa ali do seu convívio diário? Será que são nos estabelecimentos comerciais? Alguém que talvez não esteja bem vestido, entrou numa loja um pouquinho mais chique e aí chega um guarda ali ou alguém para já sondar, ver o que a pessoa está fazendo? Será que o preconceito é mais visto dentro das faculdades? Agora, você há de concordar comigo que o lugar mais estranho para o preconceito existir é a igreja. Será que a fé é antídoto? Ou seja, será que ela nos torna imunes à discriminação? Ou será que onde está a igreja há aceitação e assim há convívio pacífico? Parece que o nosso mundo ele está vivendo uma ebulição social. Você concorda comigo? A gente vê essa polarização política, que às vezes entra também no campo religioso, que também entra dentro do campo educacional. O negócio está complicado, não é mesmo? Mas dentro do campo religioso, dentro do aspecto da fé, o antigo Ministério dos Direitos Humanos, ele levantou algumas informações que apontam que entre o ano de 2015 e o ano de 2017, houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas aqui no Brasil. Isso encontra, assim, uma incidência maior, especialmente no estado de São Paulo, olha só, hein? Você que é aqui de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Ou seja, há, sim, infelizmente, preconceito religioso, e ele não é pouco, não.
Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, as maiores vítimas dessa intolerância religiosa são pessoas que professam uma fé de matriz africana. Ou seja, de todas as denúncias, 25% estão relacionados a esse tipo de pessoa. Os protestantes, por exemplo, representam quase 4% das denúncias de intolerância religiosa. E os católicos ficam ali em torno de 2% dessas denúncias de intolerância religiosa. Uma ONG que pesquisa exatamente isso, né, o relacionamento de sociedade e fé, essa ONG tem o nome de Portas Abertas, ela divulgou um relatório anual agora, no mês de janeiro de 2022, que aponta que no mundo todo, mais de 366 milhões de pessoas que são cristãs sofrem algum tipo de perseguição e discriminação em consequência da fé. Você talvez já experimentou isso em algum momento? Porque você é cristão, porque você é evangélico, porque você é protestante, porque você é da Umbanda, do Candomblé, você perdeu um emprego, você, quem sabe, foi ofendido publicamente. O lugar onde é mais hostil, especialmente para cristãos, o país onde você, para ser cristão, é o lugar mais complicado, é o Afeganistão. Ele está, de acordo com essa ONG, no lugar onde ser cristão demanda um maior desafio. E o curioso é que neste ano, né, quando o relatório foi divulgado, o Afeganistão, depois de 20 anos, tomou o lugar da Coreia do Norte, que era até então o país em que tinha mais preconceito religioso. Agora, a intolerância, ela acaba sendo uma via de mão dupla, não é mesmo? Da mesma forma que ela vem, ela também pode ir. E, infelizmente, ela está presente dentro das igrejas, assim, dentro do imaginário, dentro da comunidade de fé. Dependendo da fé, dependendo da cor, às vezes dependendo da condição social, as pessoas podem ser feridas. Você já foi ferido alguma vez? Você já foi vítima da intolerância religiosa? Como é que Deus trabalha? Se Ele cuida da igreja, porque a igreja é dele, como é que Deus trabalha para derrubar as barreiras do preconceito, especialmente dentro da igreja? Como é que Ele faz para que a comunidade dos crentes seja um pouco mais parecida com o céu do que com o inferno? Você talvez, no passado, não muito distante, você que está assistindo aqui, o programa está escrito, possivelmente, nunca você teria passado por um canal como esse aqui, não é mesmo? Se você está me assistindo agora, você é prova de que milagre pode acontecer. O fato de você estar hoje aqui na Novo Tempo significa que Deus, Ele pode curar feridas. Deus pode fazer milagres para que, finalmente, os opostos se atraiam. Como foi que Deus conseguiu atrair a sua atenção? De onde foi que Ele te tirou? Como era o seu coração relacionado à fé, relacionado aos crentes, à igreja? Será que ainda nesse contexto polarizado, marcado muitas vezes por essa discussão de ódio, será que Deus consegue aproximar aqueles que estão em lados opostos? Nós vamos estudar hoje, dentro do livro de Atos, nessa série Opostos, a gente usa Atos como base, vamos estudar como Deus faz este milagre acontecer. Então, olha, vem comigo aqui, pega a sua Bíblia. Se você está aí, abra comigo em Atos, capítulo 10. Eu quero ler aqui com você, do verso 1 até o verso 8. Acompanhe a leitura. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora,
envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Bom, vamos pensar um pouquinho como é que Deus trabalha para aproximar aqueles que são opostos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse processo de aproximação, pessoas com culturas, com um contexto social diferente, esse processo ele é gradual. Mas esse processo ele é muito importante. Veja, quanto tempo leva para você mudar uma mente, para você mudar a cultura, para você mudar a tradição de um grupo de pessoas? Você acha que leva alguns minutos, meses ou anos? Se você for aqui em Atos 1, verso 8, Jesus ele dá o caminho, ele havia dado a agenda da missão. E ele disse assim para os discípulos: vocês vão começar em Jerusalém, depois vão à Judéia, depois vocês vão para Samaria, e o fim da missão é quando vocês alcançarem os confins da terra. Agora, quanto tempo os discípulos levaram para cumprir essa ordem que Jesus deixou? Eles levaram dias, eles levaram meses ou anos? Eu não sei se você sabia, mas para sair de Jerusalém, os discípulos levaram apenas alguns dias, alguns meses, quando aqui no capítulo 8, uma perseguição foi promovida por Paulo, especialmente para os cristãos de Jerusalém, e eles precisaram sair. Mas, para que eles saíssem da Judéia e fossem a Samaria, e depois da Samaria conquistassem os gentios do Império Romano, eles levaram 10 anos. Ou seja, o processo é gradual. Para que os discípulos entendessem a natureza do chamado e fossem cumprir a ordem de Deus, especialmente no caso de Cornélio, foi necessário um período de 10 anos. Sabe por quê? Os processos de Deus respeitam as nossas limitações. 1 década, isso mesmo, foi o tempo necessário para que barreiras culturais, para que barreiras políticas, barreiras religiosas começassem a ser derrubadas. Agora, por que Pedro tem um destaque importante dentro desse processo? Veja, Pedro foi o responsável por abrir a porta para a evangelização aos judeus, aqui em Atos capítulo 2. Mas ele também foi responsável por levar a mensagem e a pregação aos samaritanos, lá em Atos capítulo 8. E agora, em Atos capítulo 10, Deus o usou para conduzir os gentios também à comunhão cristã, no capítulo 10, quando Deus o exortou para que fosse à procura de Cornélio. A pergunta que fica é, mas por que Pedro? Não podia ser outro, não? Veja, se você for no capítulo 8 aqui de Atos, o verso 40, você descobre que Filipe, o evangelista, ele estava evangelizando a região de Cesareia, que era a cidade de Cornélio. Por que Deus não enviou Filipe? Por que Deus enviou Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro precisava tanto da missão quanto o próprio Cornélio. A verdade dessa história é que Pedro precisava tanto de Cornélio quanto Cornélio precisava de Pedro. Veja, quanto mais a igreja se afastava de Jerusalém, se aproximava dos povos gentios, mais preconceitos eram rompidos, eram quebrados, dentro do coração dos líderes especialmente, mas também dos seguidores do cristianismo. Veja, Deus estava guiando Pedro um passo de cada vez mais distante, afastando Pedro do seu preconceito, do seu legalismo. Talvez o que você precise hoje é enxergar que Deus faz a mesma coisa com você.
É um processo, é gradual, mas Deus vai nos transformando. Deus vai quebrando as barreiras. E hoje, assistir aqui o programa Está Escrito pela TV, talvez pelo YouTube, é símbolo de que esse processo está acontecendo. Glória a Deus por isso. Em todas as ocasiões, o Espírito Santo foi o responsável por mudar a mente dos apóstolos. Quando ele se manifestou lá na Judéia, no Pentecostes, quando ele desceu, evidentemente, lá para os samaritanos, e agora, quando ele desceu na casa de Cornélio. Deus queria ensinar para o apóstolo que, de fato, ele não era tão diferente do centurião. Pedro e Cornélio, os dois, precisavam compreender melhor a graça de Deus. Isso aqui eu tenho bem claro na minha mente. Estar aqui hoje falando para você e falando através da palavra de Deus não me faz melhor do que você. Você e eu, nós, olha, hoje precisamos da palavra de Deus, da graça de Deus. E esse processo, veja, de aproximação entre crentes e incrédulos, eu acho que não é o seu caso. Tomara que não, né? Esse processo de aproximação entre judeus e gentios, ele sempre é gradual. Não espere que isso vá acontecer da noite para o dia. Todas as partes, ou seja, judeus, gentios, crentes e incrédulos, têm algo a fazer, têm um caminho a percorrer na direção daqueles que são os seus opostos. Mas eu queria falar um pouquinho mais. O processo, além de ser gradual, o processo também é pedagógico. Ou seja, Deus, através desse processo, vai ensinando. E a grande lição que ele ensina é a lição das necessidades. Olha só que interessante. O chamado que Deus fez para Pedro, de acordo com o capítulo 10, se você puder abrir aí a Bíblia, o verso 9 e o verso 10 diz que ele aconteceu por volta da hora sexta, ou seja, ao meio-dia, Pedro decidiu orar. E o verso 10 diz que, estando com fome. Pare um pouquinho. Veja, a fome de Pedro foi uma grande professora para aquele apóstolo. Por quê? Porque Deus usa todos os meios para nos impressionar. A barriga aqui, olha, a fome é provavelmente o último recurso que poderia ser usado para Pedro aprender. Olha, Pedro tinha visto o milagre, na verdade os dois milagres da multiplicação de pães, mas o que ele veria aqui em Atos capítulo 10 mudaria para sempre aqui o seu apetite. A visão do lençol que vem na sequência aqui do verso 10, quando ele vê um lençol aberto, descendo, mostrando animais estranhos, esquisitos, impuros, essa visão pouco tem a ver com alimento, mas ela tem a ver com julgamentos preconceituosos, com discriminação, com preconceito, com condenação, por causa de raça, por causa de credo, por causa de status. Olha assim, olha aqui comigo o verso 28, diz assim, olha, Pedro refletindo sobre aquela visão, ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo a aproximar-se a alguém de outra raça. Que coisa terrível, né? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Observe que o próprio Pedro entende que aquela visão não tinha a ver com receita dietética, mas tinha que ver com preconceito, discriminação, segregação racial. E é por isso que aqui no verso 20, você encontra o próprio Deus dizendo que Pedro deveria levantar. Diz assim, levanta-te, pois, desce e vai com eles. E Deus diz assim, em nada duvidando. Olha, essa expressão aqui, duvidando, no texto grego do Novo Testamento, significa sem fazer qualquer distinção. Ou seja, Deus estava ensinando Pedro que tipo de fome ele deveria ter. Devia ter fome de abraçar, fome de incluir, não de afastar, não de discriminar. O que Pedro precisava relembrar é que em Cristo nós somos feitos iguais. Não importa a raça, não importa a condição social, não importa gênero, não importa nenhuma característica que talvez nos defina. Nós somos iguais para Deus e em Cristo nós somos livres. Boa notícia é essa, não é? Nós somos iguais e nós somos livres. É por isso que a exortação divina
queria, assim, despertar a fome de evangelização que Pedro deveria ter para com os diferentes. Deus estava abrindo o apetite desse apóstolo para que agora a missão da evangelização fosse concentrada entre os menos favorecidos, ou seja, os famintos espirituais. E aí, essa evangelização me alcança no ano de 2022, alcança você aí também, em qualquer um dos lugares do Brasil e do mundo. Se você está aí no hospital, assistindo o programa Está Escrito, lembre-se, Deus trabalha nos ensinando através das nossas necessidades. Mas há uma outra lição, lição relacionada ao lugar. Atos 10, o verso 5 aqui, mostra que Pedro estava numa cidade que tinha o nome de Jope. Veja, essa cidade ela é muito importante para o contexto bíblico. Por quê? Porque esta cidade é vista como um posto missionário avançado. Essa cidade apresenta para a gente na Bíblia 2 Jonas. Curioso isso, né? Foi aqui nessa cidade, em Jope, que Jonas ele fez uma parada estratégica enquanto ele estava fugindo do plano de evangelização de pagãos que Deus havia pedido para ele. E ele acabou parando na boca de um grande peixe. E foi ali também, na cidade de Jope, que Pedro foi convencido a colocar na boca animais estranhos, que para ele eram repugnantes, que representavam a ideia também da evangelização de gentios que eram considerados pagãos, considerados imundos. Nós temos 2 Jonas. O primeiro é um rebelde que foge. O segundo Jonas, que era o Simão, em Mateus 16, o verso 17, diz que ele era filho de Jonas. Esse segundo Jonas, ao contrário do primeiro, ele é praticamente arrastado por Deus ao encontro de pessoas que estavam deslocadas por causa da sua raça, por causa do seu credo. Eu não sei se Deus precisou te arrastar aqui na frente da TV Novo Tempo, mas Deus usa estratégias pedagógicas para nos mostrar quais são as mais importantes lições. Nós aprendemos com as nossas necessidades, nós aprendemos com os lugares onde nós vivemos, nós aprendemos com pessoas, porque Deus nos ensina de maneira pedagógica. Mas o processo também ele se amplia, o processo ele é radical. Quando a gente vai no capítulo 10, aqui o verso 16, a gente observa que Deus precisou insistir com Pedro 3 vezes para que ele fosse na direção de Cornélio. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente pensa que nós estamos diante de uma igreja ideal, uma igreja perfeita, que os apóstolos eram perfeitos. Mas isso não é verdade, não. Pedro, se você olhar aqui o texto, capítulo 11, o verso 12, diz que para ir ao encontro de Cornélio, ele levou consigo aqui 6 homens, 6 testemunhas. Veja, esse número era 2 ou até mesmo 3 vezes maior do que o necessário, de acordo com a lei, lá em Deuteronômio 19, verso 15, que diante de 2 ou 3 testemunhas, estava tudo resolvido. Além de Deus insistir com Pedro, ele precisava mudar completamente a visão de Pedro. Sabe por quê? A mudança necessária demanda uma quebra profunda, assim, de paradigmas, da maneira como a gente enxerga a vida. Aqui em Atos 10, 29, Pedro faz uma pergunta estranha, quando ele chega na casa de Cornélio e diz assim: por que razão você me mandou chamar? Ele havia se esquecido que quem tinha feito o convite era o próprio Senhor. O que ele tinha se esquecido era que Deus é o general, e no exército de Deus, Pedro era um soldado, assim como o centurião, que era um soldado romano, agora estava alistado no exército divino. Mas quais são os resultados assim dessa mudança? Veja, o coração, as mãos, especialmente aqui, o bolso de Cornélio, eles estavam abertos para atender os necessitados. Mas ele não fazia isso simplesmente para conquistar mérito e fazer a sua imagem com as pessoas. Ele fazia isso, ele ajudava o próximo, porque ele entendia que essa era a sua missão de vida. Ajudar a amenizar a dor dos menos favorecidos. O que Cornélio sabia é que toda a sua ação de devoção religiosa não era suficiente para salvar a sua vida.
Ele sempre socorria os outros, mas havia entendido que agora ele precisava ser socorrido, ele precisava ser ajudado. Mais importante do que ajudar é saber que nós também precisamos da ajuda divina. As mudanças que Deus faz são sempre radicais. Deus, Ele está focado em mudar os nossos paradigmas. E agora vem o último aspecto que eu queria trabalhar na lição. Essa aproximação de opostos, além de tudo, é espiritual. E tem 3 razões para isso. Quero destacar rapidamente para você a primeira delas. Verso 33 do capítulo 10 diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. E agora preste atenção. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Os opostos são atraídos para a presença de Deus. Jesus disse assim: quando eu for levantado, vou atrair todos a mim mesmo. Jesus é o grande imã, o Evangelho é essa força que puxa, que seduz, que atrai as pessoas à presença de Deus. Mas há um outro elemento interessante aqui. Ele diz: estamos prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Mais do que ser atraído à presença de Deus, ele entendia que estava sendo atraído à palavra de Deus. O está escrito. É por isso que Cornélio e todos da sua casa estavam prontos para ouvir tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque a palavra, queridos, tem poder. Ela quebra paradigmas, ela aproxima pessoas. E a coisa mais extraordinária, ela nunca volta vazia. E finalmente, no verso 44, o Espírito Santo é derramado para mostrar que a presença da salvação, ela tem um selo. O Espírito Santo, ele cai enquanto todos ouvem a palavra. Deus está fazendo um milagre agora mesmo na sua vida. Enquanto você ouve a pregação da palavra, o Espírito vai trabalhando, porque ninguém pode ser deixado para trás. Aconteceu uma história interessante. Uma mulher foi encontrada agora, há pouco tempo atrás, morta. E o detalhe curioso é que essa mulher foi encontrada morta depois de 3 anos. Seu corpo já havia apodrecido, já havia praticamente sido todo comido o cadáver dela. Essa história foi publicada pelo jornal britânico The Guardian. Sheila, que era uma senhora de 61 anos, não tinha amigos próximos, não tinha familiares. Ninguém foi procurar o seu paradeiro, ninguém foi em busca dela. E ela estava ali apodrecendo. Sabe, na comunidade de Deus, ninguém deve ser deixado para trás. Por isso que Deus se importa com você. Assim como com Cornélio, Deus mandou Pedro para fazer um milagre ali. Deus hoje te colocou aqui diante da Novo Tempo. Te colocou ligado no programa Está Escrito. Para você ser introduzido na presença de Deus. Quando 2 ou 3, em nome de Cristo, se reúnem, Deus está ali. Talvez você não possa perceber, mas Deus está aí no seu leito do hospital. Deus está do lado da sua cama. Deus está com você do lado do ônibus. Ele não te abandona. Você pode estar ferido, pode estar machucado, mas Deus não vai deixar você para trás. Ele vai mover montanhas para que você seja trazido à sua presença. E mais do que isso, Deus vai te aproximar das outras pessoas, aquelas que são opostas a você, através do poder da palavra. Talvez você seja ateu, talvez você seja um religioso de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, mas nós estamos juntos aqui, que a palavra de Deus nos aproximou e ela tem poder, ela não volta vazia, ela pode transformar uma vida, ela pode curar feridas, ela pode trazer paz para você. E a coisa mais extraordinária, ela pode também te dar o poder do Espírito de Deus. Essas forças espirituais são usadas por Deus para atrair aqueles que estão em lados opostos.
Porque dentro da comunidade de Deus não há trincheira, não há separação, não há muro, não há barreira, há conexão. Você se sente amado? Hoje é o dia de você experimentar isso. Esse é o momento que Deus separou para que a sua vida seja transformada de fato. Você quer isso? Ouça a música que a Joyce vai cantar. Enquanto você ouve essa música, não se sinta envergonhado. Mas se for necessário chorar, chore. Se for necessário clamar, clame. Se for necessário levantar a mão, levante. Mas hoje peça, Senhor, mais do que ir ao encontro de alguém, eu quero ir ao encontro da sua presença. Faça a sua entrega hoje e o milagre vai acontecer aí na sua vida. Ouça essa música. Daqui a pouco eu volto para fazer aqui uma oração especial por você. Deixe Deus, deixe a sua palavra e o Espírito tocar o seu coração. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje
preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou Eu quero falar com você que está assim, com o coração fechado para as outras pessoas. Você não quer mais saber da fé, da religião. Talvez até você esteja chorando agora. Está sentindo alguma coisa diferente aqui dentro do seu coração. Eu queria te dizer que esse milagre só Deus pode fazer. Ele pode abrir portas que estão fechadas. Sabe por quê? Olha essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem. Deus está com os braços abertos. Está com os braços abertos para você, para a sua felicidade, para um futuro de paz. Nós estamos vivendo numa época em que aparentemente as coisas perderam o sentido, o significado, as pessoas perderam o amor, mas Deus pode fazer um milagre na sua vida. Esse guia de estudos pode mudar a sua história. Então faz o seguinte, manda um WhatsApp para a gente aqui no 12 98244 4449. Vai esquecer? Tira uma foto aí. Você está assistindo no celular? Faz um print da tela. Mas não deixa de entrar em contato. Escreva lá, eu quero a revista Verdades para o Tempo do Fim. Diga assim, olha, Pastor Robson Menezes, do programa Está Escrito, me disse que eu vou receber na minha casa. E vai receber sem custo, tá bem? Porque os anjos da esperança nos dão a possibilidade de levar mensagem de transformação para você. Olha, hoje é o momento da virada. Talvez você esteja esperando por isso há muito tempo. Eu queria te dizer, não se feche para a fé, não se feche para a igreja, tente mais uma vez. Se Deus está à frente, Ele vai fazer dar certo. Se você quer encontrar uma igreja para ser feliz, entre no site www.encontreumaigreja.com.br. É fácil, encontreumaigreja.com.br. E diga assim, olha, quando você procurar mais próxima da sua casa, ao entrar na igreja, a Igreja da Novo Tempo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, diga assim, olha, o pastor Robson do programa Está Escrito me pediu para vir aqui porque eu ia encontrar uma família. Tem uma família esperando um filho, que é você. E esse é o momento da gente se entregar para o Pai. Faça uma prece comigo agora. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos para que as nossas feridas sejam curadas. Aproxima, Pai, a nossa vida daqueles que são Teus filhos e daqueles que estão à procura de sentido. Nos leva aos iguais e aos diferentes, mas nos muda, Senhor Deus, primeiro de dentro para fora. Nós te pedimos isso, colocando tudo que temos e somos em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Olha, não se esqueça que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro no programa Está Escrito.